bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí em mais uma live literária da Maratona de Dezembro. Hoje a gente já conversou às 10 horas da manhã com a autora Natália Elias. Depois a gente teve outras autoras aqui e vamos continuar até o dia 16 de dezembro, tá? A gente tá tendo um probleminha aí no Instagram. Eu não sei se é bug do Instagram, mas algumas autoras estão conseguindo entrar e outras não, tá? Isso aconteceu ainda agora. Lana, você tem que entrar pelo celular. Não vai conseguir entrar pelo computador, tá? E tem que atualizar o seu Instagram. Eu vou enviar para você o convite. Calma. A gente está tendo alguns problemas para variar, né, gente? O Instagram adora sacanear a gente. A câmera virou, Daniel. Como que vira a câmera agora, Daniel? Aí no meio da sua câmera tem uma setinha. Aí, agora sim. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Peraí, só um minutinho. Isso, ajeita o efeito, que a gente gosta de efeito. A gente gosta de olho verde, olhinho. É isso aí, tudo bem? Tudo. Que maravilha ter você no meu projeto esse mês, hein? Ai, obrigada. Muitíssimo obrigada por você disponibilizar um tempo de vir aqui, bater um papo sobre o seu livro, contar pra gente um pouco sobre a história, tá? Aliás, uma história de muita coragem, eu devo dizer. Então, muitíssimo obrigada. Imagina. Me diz uma coisa, Lana. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ai, que terra boa, gente. Sou doida para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas, mas pro interior. Vai lá comer pão de queijo, comer queijinho, é uma delícia, né? E a cachaça? Gente, eu sou louca pela cachaça, gente. Quem vê assim nem pensa, né? Eu adoro cachaça, né? Mergulho em cachaça mineira. Você toma um banho se deixar de cachaça mineira. De tão bom que é, gente. Minas é uma terra muito boa. A mulherada lá gosta de uma cachaça, viu? As festas de fazendeiro. Ai, gente, vocês não têm noção o que é Minas. Me diz uma coisa, você conhece Rio de Janeiro? Não conheço o Rio ainda. Não conheço. Eu fui no Rio uma vez, mas eu fui específico para fazer um curso. Então eu fui para o curso, para o hotel, fiz o curso, saí do curso e fui embora. Então não conheço nada, só ali ao redor do hotel. Quando você voltar, mande mensagem. Apesar de que ano que vem tem Bienal. Né? Então venha, se você vier, mande mensagem, ouviu? Tá bom, vou sim. Eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o volume, que está dando um retorno. Tá bom? Maravilha. Olana, eu tô aqui com o teu livro, né, que ele se chama Saindo das Trevas. Antes da gente entrar no conteúdo, esse foi teu primeiro livro publicado? É o primeiro livro. Você publicou ele o quê? Agora em 2022? Agora em 2022, tá fresquinho. Meu bebê novinho. Meu Deus, foi o quê? Foi em novembro? Outubro, novembro, foi por aí, sim, né? Bem novinho, bem bebezinho. Um recém-nascido dentro do mercado. Você publicou ele por editora ou independente? Independente. Independente.
primeira publicação independente. Como é que foi essa experiência de você publicar o teu primeiro livro de modo independente? Foi bem legal. É estressante, é nervoso, mas é legal, né? Eu gostei, porque o Omar, ele me ajudou, né? Ele é da editora Terra Bela, ele me ajudou, então a gente conversou muito sobre o livro. E para ter coragem para publicar, foi correr atrás, né, dos recursos, ter coragem de publicar tudo que eu escrevi. Foi legal, foi uma experiência muito boa, Monique, eu gostei muito. Marcou a minha vida, né, esse livro, porque era um sonho, né? Porque você pensa que nunca vai conseguir. E de repente aconteceu, foi de repente, Monique, assim, não foi nem planejado, falar assim, eu sentei e falei, não, esse ano eu vou publicar, não. Aconteceu. Sabe quando acontece na sua vida? Né? Eu já vinha escrevendo e aconteceu. Surgiu uma oportunidade, eu fui lá e fiz. Criei coragem para fazer. Muito bem. Quando a história tem que nascer, o universo ajuda, conspira a favor. Você tá com ele físico aí em mãos ou não? Mostra a capa pra gente. Gente, essa é aquela. Ainda tá embalado o livro. Essa é a capa do livro da nossa autora. Afasta só um pouquinho, Ana. Aí, ó. Saindo das Trevas. Ô, Lana, como é que surgiu essa capa? Você já tinha uma ideia? Foi em conjunto com alguém? Como é que veio essa capa? Então, quando eu sonhei com o livro, a vida, né? E a vida toda eu sonhei com esse livro, e eu sempre imaginei uma capa saindo do escuro para o claro, porque eu saí das trevas. E trevas, quando você imagina trevas, você imagina um lugar escuro. E quando você imagina saindo das trevas é porque você encontrou uma luz, né? Então eu sempre imaginei a capa saindo do escuro para o claro, né? E foi exatamente isso que a gente fez aqui nessa capa, esse trabalho, né? Você vê que tem o escuro saindo para o claro, um abismo, porque eu saí também de um abismo, né? Eu consegui sair de um abismo e eu gostei muito, ficou muito legal essa capa, eu me apaixonei com ela, né? Claro que eu tive ajuda, né? A gente foi conversando, eu fui falando como que eu imaginava e ele foi lá, fazendo para mim, me ajudando. E o azul, para mim, significa cura. Interessante, eu não sabia disso. O nome do seu capista qual é? É Omar. Omar, se você souber o Instagram dele, fala pra gente, tá? Tá bom. Depois, quando a live acabar, se você puder, marca ele nos comentários, porque muita gente procura capista. E quanto mais indicação a gente tiver, melhor, né? Sim, pode deixar. Eu deixo tudo aí marcadinho. Muito bem, gente. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro da nossa autora. Olana, tem como você separar um trechinho para ler para a gente daqui a pouco? Pode ser do início, meio ou fim? Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Saindo das Trevas, um testemunho de esperança da autora nacional Lana Santos, tá? O livro conta a história de Lana Santos e de como conseguiu sair das trevas profundas, emocionais e espirituais, trazendo à luz tudo o que estava oculto há muitas gerações. Um testemunho de esperança. Há esperança para você. Olana, me diz uma coisa. O que é o teu livro? Do que ele se trata? Por que esse nome tão forte? Esse livro, ele trata do meu testemunho, né? Da minha vida, da minha história. Né? Eu contei um pouco da minha história, né? Esse livro, e porque eu vivi, né, muitos anos presa em sentimentos, em abusos, né? Por isso ele tem esse nome forte, Saindo das Trevas.
Porque eu vivi em trevas emocionais, trevas de abusos, trevas de tristeza, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico. Isso são trevas na vida da pessoa, né? Por isso que eu coloquei esse nome. E o livro conta a minha história de como eu consegui superar. É uma história de superação, né? Como eu consegui superar todos os sentimentos, todos os traumas, todos os abusos, tudo que eu passei na minha vida. Então eu conto no livro como eu consegui sair. E eu quero deixar, eu fiz esse livro, Monique, para deixar para as mulheres uma esperança. Porque eu convivo com muitas mulheres, eu trabalho com mulheres, né? E eu fui percebendo que, apesar de hoje no mundo ter muita informação, a mulher tem empoderado, mas são tantas mulheres que ainda vivem, Monique, como eu vivia, ainda hoje, que passam pelo que eu passei, sabe? Pela dependência emocional do outro, seja filho, seja marido, seja amigo. Tantas mulheres com dependência emocional, que não sabem falar não, que não sabem viver no seu princípio, porque está presa a outra pessoa. E às vezes essas mulheres, elas pensam que não tem solução, que elas só têm isso para viver. Então no livro eu conto que tem solução, que nós temos muito mais para viver, que nós podemos falar não, que nós somos independentes, não precisamos ser dependente emocional do outro, nem de filho, que há esperança para cada uma de nós ainda hoje. Por isso que eu resolvi fazer esse livro. Gente, eu li o livro da nossa autora, eu em vários momentos precisei dar uma parada para respirar, porque os relatos que tem ali dentro realmente são muito fortes. De abusos emocionais, de abusos físicos, de relacionamentos, porque parece um ciclo vicioso. Por mais que a pessoa queira sair, por mais que a pessoa precise sair, ela acaba não tendo forças, por N motivos. A gente estava falando sobre isso numa outra live. É difícil a gente julgar o outro, aliás, a gente não deve julgar o outro, porque nós não sabemos a realidade do outro. A gente não sabe se tem filhos envolvidos, a gente não sabe se há uma condição financeira envolvida, a gente não sabe de absolutamente nada, o que prende mulheres a relacionamentos abusivos. E principalmente porque essa dependência emocional com o outro, com tudo que ele judia, nos prende a relacionamentos doentes. Olana, eu acredito que tenha sido muito difícil você escrever esse livro. Esse livro é relativamente curto, mas muito intenso. Como é que foi o processo de escrita? A gente pode dizer que esse processo de escrita foi também um processo de cura para você se libertar de tudo isso que você tem guardado? Como é que foi esse processo de construir um livro como esse? Então, na verdade, quando eu comecei a escrever ele, eu ainda era uma pessoa doente, né? Não estava totalmente curada. Então, na medida que eu fui escrevendo, que eu fui contando a minha história para mim mesma, né, eu fui vendo o quanto eu precisava, né, ainda ser livre. Porque, na verdade, Monique, eu comecei a escrever esse livro tem 3 anos, né? Eu fui escrevendo aos poucos, porque tinha partes que eu escrevia e eu chorava, porque ainda me doía lembrar. Né? Lembrar dos abusos ainda me doía muito, lembrar dos princípios que eu quebrei pelo outro, né? Por não dizer não para o outro, me doía muito. Lembrar das traições ainda me doía muito. Então foi um conjunto. Eu escrevi para ajudar, mas também fui curada. E no meio dessa escrita eu tive ajuda, porque eu faço terapia, né? Eu já estava na terapia, eu já estava com a psicóloga, né? Eu fiz alguns processos de coaching emocional, de inteligência emocional. Foi tudo um conjunto que me ajudou a finalizar esse livro. Porque eu não queria só escrever uma história, Monique. O meu intuito nunca foi escrever uma história, entendeu? Nem escrever alguma coisa que eu não vivi. Porque eu acho mais fácil a
a pessoa me ouvir, quando eu vivi, eu senti a dor e eu sei a dor do outro, eu entendo a dor do outro, entendeu? Então eu queria que o livro ele fosse completo. Eu senti a dor e eu sei como é ser curada. Eu sei o que é ser livre, porque hoje eu sou uma mulher livre. Então no livro ele foi isso, ele foi também uma cura para mim. E vou te falar, Monique, toda vez que eu tenho algum problema, porque a gente vai ter problema sempre, eu dou uma lidinha nele, eu pego ele e falo, nossa, deixa eu ler aqui. Vou ler algumas partes, eu falo, nossa, eu venci isso, então eu posso vencer tudo que vem aí pela frente. Ele me ajuda até hoje. Né? É outra Lana. É uma Lana lendo a outra. É outra Lana mesmo. Hoje é até difícil falar o que eu sinto hoje, sabe? E como o meu neném me faz feliz hoje, meu livro. E eu sei que, né, os relatos que eu recebo das mulheres que já leram esse livro, gente, é coisa assim, tremenda, sabe? É maravilhosa. Que eu falo assim, nossa, não sei nem expressar. Tudo que você coloca no teu livro é muito impactante. Eu sei porque eu li e logo depois que eu terminei de ler, eu te mandei mensagem dizendo que você era muito corajosa, que você é uma das mulheres que eu conheço que são mais corajosas. Por quê? Eu acho que quando a gente expõe os nossos abusos, os nossos medos, a nossa dependência, a nossa fraqueza, a gente precisa de muita coragem. E você teve coragem em dobro, porque eu também digo que para publicar um livro, a gente também precisa de coragem, principalmente quando o livro fala das nossas próprias experiências. E aí entra uma pergunta que eu quero muito te fazer, que é: você publicou esse livro contando as suas experiências, relatando coisas que você vivenciou, e a família, as pessoas ao seu redor, como é que encararam esse livro? Como é que encararam o seu relato? Como é que foi isso? Então, quando eu conversei muito com o Mar, eu tive coragem de publicar ele, eu falei, Mar, tem muitas coisas aqui nesse livro que a minha família nem sonha, nem imagina, né? Então, algumas pessoas da minha família que já leram o meu livro, meu filho, minha nora comprou, primas, né? Alguns me deram parabéns, outros ficaram chocados, mas, Monique, aconteceu uma coisa assim muito legal, porque eu conversei com minha tia sobre o livro, né? E quando eu falo do abuso no livro, eu sofri tantos abusos e eu sofri abuso desde muito nova, porque a minha mente ela apagou de certas coisas. Quer dizer, eu lembro do abuso, eu tenho a sensação, eu lembro passando a mão em mim, eu lembro das carícias, eu lembro de muita coisa. Mas o ato em si, eu não consigo lembrar, porque a minha mente, a dor era tanta que ela apagou. Então, às vezes, eu ficava com aquela sensação, nossa, eu estou contando isso, mas eu não tenho como provar isso para minha família, né? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque o abuso, ele faz isso com a pessoa. O abuso, ele vem para calar a pessoa, ele tira a voz da pessoa. Você pode ver que a pessoa abusada, ela não fala, ela não se abre, é difícil, ela esconde, ela tem vergonha, ela tem medo, ela se sente culpada. Tudo isso a pessoa sente. Então, o abuso vem para calar a pessoa. E com relação à minha família, quando eles começaram a ver no livro, porque eu fui abusada por tio, por avô, né, e por aí vai. A minha tia, ela começou a chorar, Monique, quando nós começamos a falar disso no livro, sabe? Ela começou a chorar, porque ela também foi abusada. Então, o meu livro, na minha família, deu voz para aquela que estava calada há mais de 60 anos. E é isso que o livro vai fazer. Ele vai trazer voz para as mulheres. Ele vai trazer voz nas famílias, Monique. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Sabe? Porque eu não consigo contar para você como que foi eu estar sentada com a minha tia. E ela falar para mim que ela também sofreu isso e me contar, Monique. Sabe? Quer dizer, a voz dela que foi calada por mais de 50 anos, 60 anos, ela teve voz. O peso foi tirado de cima dela por causa do livro.
Eu não consigo falar, gente. Eu preciso de um segundo só. Porque eu li o livro dela e o fato de ter um familiar envolvido, um familiar que deveria proteger e amar, fazer algo assim, né? E não é só com a Lana, né? A gente tem outra pessoa envolvida na família que se calou durante muitos anos e nós mulheres, a gente conhece muitas mulheres ao nosso redor que sofreram abuso, que são agredidas, que têm problemas desse gênero e a gente não consegue ajudar. O livro da Lana é tão forte, exatamente nessa parte por causa do familiar que abusa, que eu fico imaginando como deve ter sido essa conversa com a tua tia. Esse peso que ela tirou das costas por causa do teu livro. O teu livro já deu aí, já cumpriu a primeira missão. Tá. Já aí vai cumprir o meu livro, Monique. Vai ser a minha voz que vai mais longe, sabe? Eu quero ver essas mulheres. Às vezes a gente fala assim, ó, por que uma mulher vive com um homem e apanha? Eu também apanhei. O pai dos meus filhos, Monique, o último couro que ele me deu, a última vez que ele encostou em mim para me bater, eu fui pro pronto-socorro, sabe? Mas eu ainda continuei casada com ele. Eu tenho 5 filhos hoje. Eu tenho 5 filhos. E todo mundo falava assim para mim, nossa, você tem 5 filhos? Na sua casa não tem TV? Porque as pessoas não imaginam os abusos que a gente passa dentro de casa. Eu tenho 5 filhos porque eu era forçada. Porque eu era obrigada, porque eu era esposa. Sabe? Então eu aprendi desde muito cedo, Monique, que a relação sexual, ela é feita através de violência. Então toda a minha vida foi uma violência. Eu nunca entendi relação sexual como um carinho de um casal, mas sim como violência, porque desde criança eu fui pega com violência. Por isso que a minha vida foi um ciclo de violência. E quantas mulheres estão em relacionamentos abusivos, e se você for ver a história lá atrás, você vai encontrar mulheres que foram abusadas, que colocaram, sabe, que fizeram essa ligação de relação sexual, de casamento, de relacionamento, de família com abuso. Por isso elas continuam casadas. Por isso elas continuam num ciclo de crueldade, porque isso é crueldade que elas vivem. Eu vivi crueldade a minha vida toda. E agora eu não vivo mais. E o que eu sinto hoje, eu quero levar para essas mulheres. Eu quero fazer elas entenderem que elas não precisam, Monique, viver num ciclo de crueldade. Não precisam. Entendeu? Elas têm jeito, têm liberdade, elas são livres, elas não precisam disso. O meu livro é a voz que vai mais longe. Você imagina o peso que a minha tia tirou das costas dela. Ela falou para mim assim, filha, eu nunca falei para ninguém, porque ninguém ia acreditar em mim. E eu me sentia culpada. Ela era uma criança, Monique. Ela era uma criança. E ela se sentia culpada. Aí você vai ver quantas mulheres estão assim, sabe? No mundo de hoje, com tanta informação, Monique. Você vê falar de abuso, você vê falar de relacionamento abusivo, tem ajuda para mulheres nos 4 cantos da terra. Mas mesmo hoje, existem mulheres que vivem como eu vivi, porque eu trabalho no salão, eu tenho um salão. E você sabe quantas mulheres sentam aqui na minha cadeira para falar as histórias do que eu vivia, sabe? Que não se sentem amadas, que não se sentem dignas. A pessoa abusada, Monique, ela não acha que ela pode ter uma pessoa que vai amar ela. Ela não se sente digna. Ela não acha que ela nasceu para ser amada. Ela se sente rejeitada, oprimida. O meu livro, Monique, vai ser a minha voz que vai mais longe, eu tenho certeza disso. Porque é tudo isso, é tudo que eu quero. É tudo o que eu quero. É poder ver o testemunho dessas mulheres e falar, Lana, um dia eu saber, sabe? Olha, Lana, eu li o teu livro e hoje a minha vida mudou, hoje eu sou livre. Hoje eu não ando mais entregue. É uma loucura a gente ouvir isso. Eu acho que o que mais me chocou agora, que eu comecei a chorar, foi o fato de você relatar que o sexo para você era violência. Era violência. Porque para muitas mulheres, o sexo é carinho. É amor, é companheirismo,
enfim, fantasia, fetiche, etc. Eu nunca tinha escutado uma mulher dizer que o sexo era a referência de violência para ela. Vocês estão entendendo a intensidade, o grau da insanidade que da loucura que algumas mulheres vivem dentro de casa e a gente não sabe? Então, assim, é muito doido isso, né? E por isso que eu me emocionei tanto, porque essa fala foi muito forte. Porque o sexo, para mim, só traz coisas boas. E o sexo, para a Lana, é sinônimo de violência. Olha como isso é forte. Tudo que rouba o nosso princípio, tudo que rouba a nossa paz é violência, Monique. Sabe? Tudo que rouba o teu princípio, tudo que rouba a tua paz é uma violência para você. Eu não sabia, eu nunca soube ter relação sexual sem apanhar. Eu tinha que apanhar, tinha que me bater, eu tinha que sentir dor. Porque senão para mim não era, eu não entendia, porque desde criança me fizeram isso. E isso ficou gravado na minha cabeça e está gravado na cabeça de quantas mulheres. Às vezes você olha para uma pessoa, né? O que você falou, a gente não pode julgar uma mulher. Você vê estar naquela vida desregrada, doida, né? Fala tanta coisa. Vai saber ao fundo o que aquela pessoa sofreu. A pessoa, Monique, ela não reage pelo que ela é. Ela reage pela dor. Às vezes ela é descabeçada, ela é louca, ela fala besteira, ela faz besteira, ela bebe, ela se joga. Mas é pela dor que ela tem dentro dela, por aquilo que ela tem guardado, que ela não consegue botar para fora. Eu só reagia pelas minhas dores. E hoje não. Então, é isso. Sabe, eu escrevi aqui no livro, no final dele, né? Você leu, você sabe, eu escrevi que eu sou hoje como uma águia. Eu me sinto uma águia. Hoje eu vou, Monique, acima da tempestade, né? Eu passei pelos processos da minha vida, eu passei por processos para escrever esse livro, porque a águia, ela passa por processos, né? Ela chega nos 40 anos, ela tem que trocar o bico, ela tem que trocar as unhas, e ela mesma arranca. Você já imaginou ela mesma arrancar as unhas dela, a dor que não é? Mas ela precisava tomar a decisão. Ou ela se modificava, ou ela ia morrer. E eu cheguei nesse tempo. Ou a minha vida mudava, Monique, ou eu ia morrer porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Tanto sofrimento. E eu decidi salvar para viver. Você viveu esse relacionamento conturbado com seu ex-marido quanto tempo? Com o pai dos meus filhos, eu vivi 14 anos. Sendo obrigada, porque eu era esposa, eu não podia sair de casa, ele tinha muito ciúme. Eu não podia ir na casa da minha mãe, e ele falava para mim assim, você não vai, você não faz, porque eu sou o marido aqui, você tem que me obedecer. E eu obedecia, eu baixava a cabeça. E eu vivi 14 anos com ele, tentando. Depois eu tive um outro relacionamento abusivo que eu fiquei 3 anos. Né? E aí eu encerrei a minha carreira de sofrimento e relacionamento. Aí eu falei, oh Deus, ou minha vida muda, porque eu não aguento mais viver assim. Foi quando a minha história realmente começou a mudar, a transformar. Pois é. Você saiu de um relacionamento e entrou em outro completamente tóxico, né? Você vem falando isso no livro, vem relatando suas experiências. Quando foi, Lana, que essa chave virou? Que você falou assim, chega, deu pra mim, eu não aguento mais. Quando que essa chave virou? Quando eu pensei assim, eu tô tão cansada que eu acho que eu prefiro morrer. Eu tô tão cansada, eu tô tão desiludida, que eu acho que eu não quero mais viver. E eu sentei na porta da minha casa, do meu quarto, e eu falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor tira a minha vida. Porque eu não aguento mais. E aí eu fui para a igreja, Monique, e eu fiz um jejum na minha igreja, e eu falei, Deus, esse jejum ele muda a minha vida, ou eu vou tirar a minha vida. E nesse jejum que eu fiz, porque eu estava cansada de sofrer,
de ser traída, de ser humilhada, sabe? De ser rejeitada, de ser abusada. Minha vida mudou, sabe? Aí as coisas foram acontecendo. Eu larguei esse meu terceiro marido, que foi o último, né? Eu tive força para largar. Eu comecei a fazer terapia. Eu comecei com a psicóloga, com a pastora Isabel. Então ela começou a me fazer enxergar quem eu era, sabe? Porque eu não era aquela pessoa rejeitada, humilhada, traída, sofrida. Deus não me fez para isso. Deus não fez nenhuma mulher para sofrer isso. Nenhuma criatura para sofrer isso. E Deus, ele é nosso Pai, Ele nos ama, né? Deus não fez nenhum ser humano para sofrer. Então eu comecei a entender que podia ter uma vida melhor para mim, sabe? Porque a minha mente estava cauterizada, Monique, que só tinha aquilo para eu viver. Eu nunca ia viver outra coisa, ter outra experiência na vida. Nunca. Eu tinha que ser só aquilo. Só mulher de um homem que fosse me trair, que fosse me rejeitar, que fosse me bater, me fazer sofrer. Na minha cabeça era só isso. Então, depois que eu larguei ele, aí eu comecei a terapia, aí ela começou a me ensinar, começamos a conversar, comecei a fazer inteligência emocional, né, nos processos do coaching, a me reconhecer. Comecei a terapia depois com a pastora Fati, que eu faço com ela até hoje. E eu fui aprendendo a me conhecer. Entendeu? Mas a minha chave, ela mudou quando eu não aguentava mais sofrer. Eu cheguei, sabe quando você chega assim no limite do seu sofrimento? Você fala, chega, eu não aguento mais. Não aguento mais, eu não aguento mais. Agora vai ou racha. E foi. Tem uma parte no teu livro, né? Eu só vou te fazer essa pergunta porque você colocou no livro. E a gente acompanha isso, e é uma das partes mais chocantes. Quando foi o seu primeiro abuso? Você tinha quantos anos? Então, na verdade, o meu primeiro abuso, ele não está no livro. Porque dele eu ainda não quero falar. Entendeu? Eu não quero contar dele ainda. Porque eu acho que ele foi o que mais me marcou, né? E eu não posso falar para você, isso eu já discuti com as psicólogas várias vezes. A idade eu não lembro. Esse primeiro abuso, ele foi tão agressivo, Monique, que a minha mente apagou. Eu tenho tenho poucas memórias da minha infância, porque a maioria delas foi apagada pelo sofrimento, entendeu? Mas esse primeiro abuso foi de uma pessoa muito próxima da família. Talvez quem estiver me ouvindo pode imaginar, porque eu não quero abrir. Mas quem for esperto vai pegar. Ele é a pessoa mais próxima, a pessoa que mais tinha que te proteger, a pessoa que mais tinha que te, né, que dá vida por você, foi a pessoa que mais me fez sofrer. É a pessoa que eu não suporto ficar perto. Né? Então ele eu não posso falar. E também não posso dizer com quantos anos, entendeu? Porque eu não lembro. Não lembro. Os outros, por exemplo, o meu tio, eu devia ter uns 6 anos, 6, 8 anos. O meu avô, eu era menina também, porque do meu avô, eu lembro que a minha mãe me arrumava, né? E me entregava para ele, para passar as férias. E eu tinha 10 anos. Eu lembro exatamente isso, né? Que você fala exatamente isso. Dessa fase que você passa. Eu não lembro se foi no começo, no meio do fim da leitura. Mas, gente, tem uma parte... É por isso que eu perguntei, porque essa parte mexeu muito. A Lana é muito corajosa, volto a dizer. Tudo que ela coloca no livro é de muita coragem. Não é para qualquer pessoa, tá? Vou logo avisando que não é todo mundo que vai conseguir ler o que ela está escrevendo ali. Mas quando a gente termina a leitura, a gente fala assim: preciso mandar mensagem para a Lana agora. Ô, Lana, me diz uma coisa. Você pretende escrever
um outro livro dessa maneira, ou isso é ponto final, encerrado, você não vai mais produzir algo do tipo? Não, eu pretendo escrever um outro livro, né? Eu quero escrever, até porque eu descobri coisas, igual eu te falei, da minha família, né? Das mulheres da minha família, né? Que sofreram até mais do que eu sofri, mas não contando a história como eu contei a minha história. Mas eu pretendo sim escrever um outro livro, o que eu acho bem importante. Porque a gente vai entender como o espírito de crueldade ele age nas mulheres, né, Monique, de tantos anos. Você vê, foi lá na minha tia, foi na minha mãe, foi na minha avó, veio em mim, vai nas minhas primas, e vai fazendo aquele ciclo na família, né, de mulheres sofrendo, 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 e isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Você vê que o Brasil ele foi formado debaixo de uma violência contra as mulheres. Porque quando, né, chegaram aqui para colonizar o Brasil, estruparam os índios, estruparam os escravos. Então, é uma terra de sofrimento para a mulher. Há quantos séculos? Não é de agora. Né? E nós temos que ter voz mesmo para acabar com isso, para aniquilar isso de vez, essa crueldade contra as meninas, crianças, bebês, adolescentes. Chega, sabe? Senhoras, vamos botar um ponto final nisso. Já chega. Nós não podemos mais calar, sabe? Perguntaram para mim uma vez, Monique, assim, você está escrevendo esse livro para ficar rica? Eu falei, não. Eu não quero ficar rica. Eu não tenho mais 16 anos que eu tenho a intenção de ficar rica. E também não estou escrevendo esse livro para me expor, ou expor meus filhos, ou expor minha família. Eu estou escrevendo esse livro para dar voz para as mulheres que precisam ter voz. Eu estou escrevendo esse livro para que muitas mulheres sejam alcançadas, para que as mulheres saiam desse sofrimento. Para aquelas que estão carregando, como a minha tia, 60 anos de sofrimento, quando deita e lembra, poder falar, botar para fora e ser curada, como a minha tia foi, Mônica. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. É só isso que eu desejo. Ai, eu sabia que essa live não ia ser fácil, tá, gente? Eu já falo logo que eu já sabia que não ia ser fácil, tá? As meninas aí estão muito quietas, algumas comentaram ali, a gente não quis. Eu acho que a Cat, deixa eu ver aqui. Alguém comentou alguma coisa. Gente, manda na caixinha, tá? Porque aí eu consigo ler. Não tem como não se emocionar. É muito forte e triste. Apesar que tantas passam por isso, é assustador. Parabéns pela força, querida. A Cat, a Caminha, maravilhosa, minha escritora. Um beijo, Cat. Agora, Olana, quem quiser comprar o teu livro está à venda aonde? Ele está à venda na livraria Escritor Nacional, né? Eu deixei com você o link para colocar aí. Só consegue, por enquanto, comprar por lá. Tá? Por enquanto. Quando eu finalizar a live, você corre lá nos comentários e coloca o link? Coloco. Aí o pessoal já entra no link para conhecer e comprar, enfim, o teu livro. Você vai ler um trechinho do teu livro pra gente? Leio sim. Eu vou ler, essa parte chama Minhas Reflexões. Existem feridas que nos fazem avançar, mas nós, seres humanos, não sabemos lidar com as feridas. Às vezes às vezes damos relevância demasiada ou ficamos remoendo, mesmo sabendo que sentimentos assim não vai nos levar a lugar algum. Quem não gosta de ser amado ou elogiado o tempo todo? Porém, a vida real que nós vivemos não é assim. Somos feridos o tempo todo por situações, palavras e até em alguns casos, agressões físicas e sexuais. Acredite que as feridas não são para a sua morte ou o seu fim. As feridas, quando superadas, cicatrizadas, te fazem avançar. Maravilhosa, né? Agora, me diz uma coisa. Como é que você definiria a Lana de hoje?
A Lana de hoje, a Lana de hoje eu vou definir ela sempre em uma palavra. Uma só. A Lana de hoje é livre. Eu sou livre. Eu sou livre para dizer não para o meu agressor. Eu sou livre para escolher a roupa que eu vou vestir. Eu sou livre para escolher o filme que eu gosto. Eu sou livre para escolher se eu quero me relacionar com uma pessoa ou não. Eu sou livre para falar em qual casa eu quero morar. Eu sou livre para falar qual cor eu gosto. Sabe? Eu sou livre. Essa é a Lana de hoje. Livre. Não sou mais uma prisioneira. Eu sou livre. Ai, gente, eu vou chorar de novo. Eu não tô aguentando essa live. Ô, Lana, você estourou minha cota de choro esse mês, hein? Eu nunca choro na vida, gente. Odeio chorar. Qual é o teu Instagram, Lana? É Lana Santos, escritora. A Graça está falando aqui, o livro é intenso, mas traz uma realidade cruel de muitas mulheres. A Lana é uma mulher de superação, sem dúvidas. Eu vou marcar a nossa escritora aqui na live. Então já corre lá, já segue ela. Fala de novo, Lana, arroba. Lana Santos, escritora. Lana Santos, escritora. Já corre lá, já segue ela. Agora, tem uma coisa boa. Vai rolar sorteio de livro físico e de um e-book, não é isso? Isso, ê! Maravilha. Gente, como é que vai funcionar o sorteio? Lana, mostra de novo a capa pra gente, por favor. Quem quiser o livro físico ou o e-book, é só printar e mandar no meu direct, MoniqueMM18. As duas primeiras pessoas que fizerem isso, uma vai ganhar o físico e a outra vai ganhar o e-book. Dá para saber pelo horário. Então, corre lá que quando eu finalizar a live, eu vou dar uma olhada e vou entrar em contato. Livro físico e um e-book. Ai, que delícia! Monique, eu só queria falar uma coisinha para as meninas que estão aí, né, comentando. O livro traz muita coisa triste, a gente chora no início. Mas o final também é muito lindo, né? O final é muito lindo, porque o importante não é como quando a gente começa, nem o processo que nós estamos passando. O importante é o fim, é onde eu cheguei. Hoje, quem eu sou hoje, a minha transformação de hoje, a minha cabeça de hoje, também está no livro, né? Então, eu começo, tem muito sofrimento, tem muita coisa triste, pesada, mas também tem ali o finalzinho, quando eu me transformo numa linda borboleta, né? Quando eu saio do casulo, né? Porque é isso. A largata ninguém queria, a largata todo mundo queria pisar, né? Mas aí a largata um dia entrou lá no casulo, fiquei lá no escurinho, apertadinha nas trevas, esperando o momento, e agora eu sou uma borboleta. Então, o legal do livro também é que eu conto como eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, como a minha vida é hoje, né? Estou fazendo faculdade, estou vivendo os meus sonhos, realizando tudo aquilo que eu sempre quis e nunca fiz. Então, aos meus 48 anos, eu serei assistente social, vou continuar cuidando das pessoas, né? Viajo, passeio, dou palestra, cuido de mulheres, estou alegre, estou feliz. Então, o importante está lá no finalzinho do livro também. Como eu superei. E como é bom superar e como é bom ser livre. Ai, que delícia, né, gente? Que live, né? Foi a mais emocionante dessa maratona até agora. Lana, querida. Você saiu muito bem. Monique vai perguntar como é que vai ser. Monique, eu não estou preparada. Quase que eu desisti. Quase que eu até escrevi assim, ó. Monique, aí eu fui lá e apaguei, porque eu estava com a vontade de desistir, morrendo de medo. Nossa, se você desistisse dessa live, você ia ver o que eu ia fazer com você. Foi incrível, você foi ótima. A live trouxe muitos ensinamentos, muitas lições, pelo menos para mim.
Eu acho que todas as meninas que estiveram aqui participando, ouvindo, as outras que vão ver mais tarde a live, elas vão tirar alguma coisa daqui e de tudo que você nos relatou. Você é um ser humano mais do que incrível. Primeiro, pela tua trajetória. Segundo, por ter superado tantos abusos, tantos problemas. Porque eu acho que o boom do ser humano é esse. Mesmo diante de todas as adversidades, ele consegue superar e seguir em frente. E foi exatamente o que você fez. Você seguiu em frente, procurou ajuda. E o mais importante, você não desistiu. Você usou as ferramentas que você tinha para propagar as mensagens que você queria passar. E passou. Com o seu livro, você com certeza passou e vai continuar passando. Eu quero te dizer que você é especial e que você não pare com essa propagação de lições. A gente tem muito que aprender com você. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, que você seja muito feliz na sua vida, para sempre, assim, sempre. Porque você merece muitas coisas boas, tá? O pessoal tá falando que eu tô chorando, tá todo mundo chorando. Deixa eu ver aqui. Tô chorando até agora. Amor aos destroços, tá falando. Tô chorando até agora. Muito emocionante a sua história. Já tô curiosa para ler o livro. A Cat está falando. Chorei muito aqui também. Parabéns, incrível. Obrigada. Obrigada. Sua prima está aqui pela sua iniciativa. Você brilhou mais uma vez. Você é uma guerreira. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Volte mais vezes, ouviu? Pode deixar. Volto sim. Amei ficar aqui com você. Amei, viu? Muito obrada, tá? Eu é que muito obrigada. Eu tô morrendo de medo, você me deixa super tranquila. Obrigada. Obrigada a cada um que passou para ouvir, que está aí me incentivando a continuar. Muito obrigada, gente. E precisando de mim, só me chamar lá no Instagram. Precisando conversar, só me chamar lá. A gente une as forças. Na união, a gente vence tudo. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo que entrou, participou, que assistiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live e eu volto com vocês amanhã. Lana, um beijo, meu amor. Obrigada. Obrigada. Tchau.